Graça e paz, amados, maravilha do eterno abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, você é príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Amém? Vamos ser transformados de glória em glória. Como isso acontece, veremos. Muito obrigado você que compartilha nossos vídeos, tá? Você que dá aquele gostei para nós. Não esquece, começou a assistir, faça isso. Muito nos ajuda. E você também que faz comentários no nosso vídeo aí, no nosso canal, é muito importante. O YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais pessoas. Que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Lá em 2 Coríntios 3, versos 18. E todos nós, o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Bom, quando ele fala aqui desvendando o rosto, lembra, claro, de Moisés que, quando descia do monte, a glória de Deus era tanta, a presença de Deus, ele se parecia tanto com Deus, que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se parece com Ele, porque você vai esvaziando de si mesmo, né? E vai tomando forma do Filho de Deus, que é a expressão, né? O modelo da perfeição. Ele é o primogênito do Pai, que é o modelo para nós, né? Então Moisés, quando descia, o povo não conseguia olhar para ele, brilhava como o sol, toda a sua força, e ele precisava colocar então aquele véu. Então, baseado nisso, o apóstolo Paulo está aqui falando para nós, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Então, o rosto desvendado, contemplando, Paulo, ele desenvolve essa ideia, como eu disse, de Moisés, né? E nós que somos crentes, diz ele, contemplamos constantemente a glória divina de Cristo, porque ele é a imagem de Deus. Amém? Não é à toa que Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco que não me tende conhecido, não vê quem vê a mim, vê o Pai. Então você olhou para Cristo, né? Contemplando Ele, essa contemplação nos muda e nos transforma de glória em glória. Então, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aí, o que nós aprendemos com isso? Muitas lições, claro. A gente precisa, amados, glorificar o Senhor em todo o tempo, dar glória a Deus. Continuar glorificando a Deus, né? Nós temos aprendido isso. Dar glória ao nome do Senhor. Exalte a Ele, engrandeça a Ele. A sua vida vai mudar, porque você vai crescer de glória em glória, né? Eu peguei aqui um livro que eu estou lendo, uma história, né, de um homem chamado Norvel, que tinha 3 filhos. Um homem foi procurar ele, né? A Norvel, ele tinha 3 filhos, não tinha um emprego havia 3 anos, ele disse para Norvel, e que estava devendo $15.000 e havia tentado tudo que conhecia para ganhar dinheiro. Aquele homem possuía alguns equipamentos de grande porte que havia usado para colher cana-de-açúcar, mas alguns grandes empresas haviam incorporado o negócio de cana-de-açúcar
de modo que o equipamento desse homem ficou ocioso por anos, parado lá, encostado. O homem disse que não tinha dinheiro algum para comprar alimentos para os seus filhos, sendo obrigado a recorrer ao auxílio alimentação. Então ele procura esse missionário, esse homem de Deus, pastor, para pedir uma orientação. Ele disse que havia conseguido com seus amigos todo o dinheiro possível, mas não podia mais pedir dinheiro emprestado. Então ele pediu ajuda a esse missionário, esse homem de Deus. Esse homem de Deus, chamado Norvel, disse: você precisa começar a adorar o Senhor todas as manhãs. Aprenda a louvá-lo com sua boca antes de começar a crer em Deus para trabalhar em seu favor. Você precisa começar a lhe agradecer por tudo que Ele é. Passe tempo adorando todos os dias. Olhe para Ele em adoração e louvor. Dê graças a Ele por tudo que Ele fez por você. Essa é uma realidade. Muitos de nós precisamos aprender isso. Adorar o Senhor, glorificar, né? Deus sabe do que você precisa, das suas necessidades, mas é necessário nós estarmos agradecendo a Ele por tudo, engrandecendo Ele e investir tempo nisso, né? Não chamo gastar tempo, mas investir, porque isso é investimento. Claro que pode demorar muito tempo para que algo aconteça, porque o Senhor vai te provar. Escute bem o que aconteceu com esse homem. Então, uma manhã, no 5º mês, quando o homem estava se levantando, ele diz aqui, mais tarde, perdão, eu pulei aqui. Mais tarde, Norvel encontrou o mesmo homem e ele disse a ele que sua esposa havia adorado o Senhor como Norvel havia lhe dito que fizesse durante 5 meses, mas nada havia acontecido. Olha só. Então, uma manhã, no 5º mês, quando o homem estava se levantando depois de adorar a Deus de joelhos, ele recebeu um telefonema. Era de uma das grandes empresas que o havia tirado do negócio. Agora eles estavam lhe pedindo que fizesse um trabalho para eles, usando seu equipamento por um período de 6 semanas. Ou seja, 1 mês e meio. Né? Eles lhe ofereceram um pagamento de $80 mil pelo trabalho. Antes do término das 6 semanas, presta atenção nisso, ó, ele recebeu da mesma empresa outro contrato no valor de $80 mil. O homem continuou dizendo que adorar e louvar a Deus o havia tirado das dívidas no período de 1 ano e que ele tinha $40 mil na sua conta poupança e outro trabalho no valor de $80 mil em vista. Mais tarde, Norvel soube pelo pastor daquele homem que 1 ano e meio depois de começar a adorar a Deus, o dízimo daquele homem, a igreja, era de $65 mil. Está vendo aí, gente? Meu Deus! Aprenda a adorar o Senhor. Amém? Pode demorar um tempo, porque Deus vai te provar, né? Para ver se você está fazendo de coração. E, com certeza, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. No momento oportuno, no momento certo, Deus vai te contemplar. Eu digo, Deus é dono do ouro e da prata. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele é Deus do impossível. O que você está passando? O que você está enfrentando? Quais são as suas dores, os seus traumas, as suas dificuldades, o seu sofrimento? Se é financeiro, glorifique a Deus, agradeça a Ele, né, pelo que você tem. Há pessoas que estão pior do que você. Então, quando a gente agradece, a gente está engrandecendo o nome do Senhor,
Louve a Ele por tudo que Ele é, pela salvação que Ele te dá gratuitamente. Alguém fez um comentário aqui, eu acho que foi o... Deixa eu lembrar aqui, meu pai. José Augusto, parece. Acho que foi o Paulo César dos Santos, um dos dois aqui fez um comentário, falando: pastor, só fala muito sobre pecado, né? Os nossos pecados foram levados por Jesus num dia, a Bíblia diz isso, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Realmente, ele morreu num dia para levar os nossos pecados. Mas há pessoas que continuam pecando, gente, e precisam se consertar. E esse sacrifício que Jesus fez é para nos perdoar. Por isso que a gente precisa crescer de glória em glória. Nós não podemos estar hoje a mesma coisa que estávamos no ano passado. Lembra quando fiz um café com Deus falando sobre isso? A criança, quando nasce, né, um ano depois, ela não é a mesma criança, mesmo tamanho, né, mesma estatura, que eu quero dizer, né? Ela desenvolve, ela cresce, funções, né? E se passar mais um ano, 2 anos, mais ainda, 3, 4, 5 anos, mais ainda. Então, a mesma coisa, nós precisamos crescer de glória em glória. E é olhando para Jesus. E é glorificando a Deus. Não reclame da sua situação, pelo amor de Deus. Mude o seu modo de ser, amanheça o dia, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo Ele. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Como Deus vai fazer um reviravolta, né? E eu creio nisso. Eu também estou precisando de um milagre, né? E o que eu tenho feito, aprendido isso, é glorificar a Deus. E é sempre dando glória a Ele, é que eu tenho conquistado, avançado, de glória em glória. Porque diz a Bíblia aqui, ó, bem claro para nós lemos o versículo 18, de glória em glória, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Qual é a imagem? Jesus é a imagem. Amém? E diz aqui, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Porque é a função dele, né? Convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então ele vai trabalhando isso em nós, para nós crescermos na graça, no conhecimento, na estatura, para alcançar a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Amém? Jesus. Ele é o modelo da perfeição. Ele que nos amou, entregou a sua vida por nós. O Pai entregou o Filho, deu o Filho por nós para nos salvar. Ele suportou tudo por amor a nós. Chicotados, coroa de espinho, né? E carregou o madeiro pesado até o alto do Calvário. Madrugada é assim mesmo, vamos tomar café. E perdoou os nossos pecados. Mas nós precisamos de crer nisso, tomar posse disso. Amém? Não quer dizer que não pecamos, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, nisso já pecou. Né? Então, por isso que eu falo em pecado, porque o pecado realmente é o mal que está no mundo, na sociedade. Destruindo, a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor esfriaria. Iniquidade é pecado. Desobediência a Deus, a maldade. Certo? Precisamos melhorar de glória em glória. Vamos crescendo e olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Deus tem o melhor para nós. Ele quer que você amadureça, para que você receba e seja bênção na sua vida aquilo que Ele tem reservado para você, em todas as áreas. Amém? Para que você não se perca, sendo imaturo, né? Não estando preparado. O que vai acontecer? Vai te destruir.
é o que eu digo, uma faca, ela é uma bênção, mas ela pode ser uma maldição, se não souber usar. Pega uma faca aí afiada na mão de uma dona de casa para ela, né, cortar legumes, carnes, fazer picadinho e tantas coisas que ela pode fazer com a faca. Mas pega essa mesma faca afiada e dá na mão de uma criança que não tem noção aí de uns 5 anos de idade, 4 anos de idade, o que vai acontecer? Ela vai se ferir, porque ela não cresceu a estatura dela, não amadureceu a sua mente. É isso que você precisa entender. Meu Deus, o sofrimento, as dores, os problemas nos fazem crescer. As dificuldades, porque nelas nós buscamos o Senhor, aprendemos a confiar em Deus, vemos o seu milagre e somamos experiências, para que amanhã, quando outra dificuldade vier, a gente já sabe como lidar. Isso é amadurecimento, amém? Isso é crescimento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar por você. Pai, muito obrigado pelas vidas que nos acompanham no Café com Deus, de graça. Tua misericórdia seja sobre essas vidas que nos acompanham, está sempre comentando aí no nosso canal. Meu primo Nilcélio Carvalho de Sá, lá de Três Rios, ele e família. Yolanda Pinho, lá do Rio de Janeiro, de Vicente Carvalho. Toma a sua causa nas tuas mãos, abençoa, dando força. Deus curando, tirando aquela dor do tornozelo da tua filha, em nome de Jesus. Traz um analgésico do céu para ela agora, em nome de Jesus, eu profetizo. Dor sai, em nome de Jesus. Alcina Lúcia também, sua irmã, abençoa. Deus toma a família nas tuas mãos, salvando. Deus abençoa a vida financeira da tua filha também, dando graça a ela. Eu oro também pelo Paulo César dos Santos, dê graça a ele, a sua família. Deus, a Maria Helena de Souza Ferreira e família, a Luana e a Raquel e família, também a pastora Rosaura Marques e família, Elisângela Aparecida e família, José Augusto e família. Acho que foi o José Augusto que fez o comentário, meu. E também um canal que nos acompanha, que eu descobri que católico, olha que benção, @Silêncio e Oração com Jesus 2002, tá vendo? Em nome de Jesus, abençoe a todos, Pai. Camilo, Reinaldo, em especial a Júlia, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu tio João Rosa, sempre também comentando aí nossos vídeos. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, vão compartilhar bastante, me ajuda.